Olá, amigos alternativos, esse é o Delistas e hoje a gente vai homenagear o Guapira aqui de São Paulo, o clube que faz 100 anos em 2018. O problema é que o Guapira como time de futebol já não existe mais, existe só como clube social, né, Alan? Exato, é uma história até comum aqui entre muitos times paulistas, né? São times que já foram muito importantes, já tiveram grandes momentos na história, mas atualmente acabaram e só deixaram um legado, né? De boas histórias, de grandes personagens, tudo que a gente vai lembrar agora depois da vinheta. Antes de começar o vídeo, vamos deixar um recadinho muito importante. www.padrim.com.br/última divisão. Esse Padrim é o nosso novo financiamento coletivo recorrente, que você pode colaborar de R$2 até 80 e ajudar a melhorar o conteúdo do Última Divisão. Fora isso, você também concorre a prêmios, participação nos vídeos, nome no site, enfim, grupo fechado no Facebook. Dá uma olhada lá e ajuda a gente. Exato, tem mais um recado importante, que é a nossa nova parceria, vestiário, camisas esportivas casuais como essas aqui que a gente está usando, super legais, super bonitas, temáticas. Confiram lá nas redes sociais, a Vestiário FC, no site vestiariofc.com.br. E se você usar o cupom Última Divisão, você vai ter 10% de desconto na compra de todas as camisetas bem bonitas que eles têm. Guapira, de 1982 a 2002. O Guapira foi fundado oficialmente como clube em 1918, então é por isso que a gente está falando aqui de centenário, né? Em 2018 está completando 100 anos de clube, mas durante muito tempo o time só disputou competições amadoras e a partir de 1982 passou a ser um time profissional. E aí, durante esse período de 20 anos como time profissional, o time conquistou ali algumas glórias, né? Chegou a ser campeão invicto da 5ª Divisão Paulista, foi vice-campeão da 4ª Divisão Paulista e, entre as revelações, pode se orgulhar muito, né, de ter revelado o craque Falcão do futsal, né, no time de futsal, e também o goleiro Júlio César, que depois foi para o Corinthians, né? Realmente também surgiu, começou ali no Guapira, né? E aí depois o Guapira, por questões financeiras, optou por se manter apenas como um clube e hoje em dia descarta qualquer hipótese de voltar ao time profissional, né? O que é uma pena porque é um time muito carismático, que tem realmente o carinho de muitas pessoas na capital de São Paulo, na Zona Norte principalmente, mas realmente não deve voltar ao time profissional tão cedo. Esporte Clube Corinthians de Presidente Prudente, de 45 a 2001. O principal feito do time de Presidente Prudente foi a conquista do Campeonato Paulista da 2ª Divisão em 1959, que classificou o time para a elite. Aliás, na elite, o primeiro jogo do Corinthians de Presidente Prudente foi contra o Xará de São Paulo e uma vitória por 2-0 em Presidente Prudente. Só que foi só isso. Naquele mesmo ano, o time foi rebaixado e nunca mais voltou às elites. Depois disso, quem começou a ganhar relevância foi a Prudentina, e o Corinthians de Presidente Prudente foi extinto com dívidas e falta de apoio da torcida da cidade. Associação Atlética Mackenzie College, de 1898 a 1923. Sim, a Associação Atlética Mackenzie College tem tudo a ver com a Universidade Mackenzie que existe até hoje, né? Foram os alunos daquela época que fundaram esse time e foi um time muito importante para a organização do futebol paulista desde o começo. Tanto que foi o primeiro, participou do primeiro jogo aqui em São Paulo, né? Foi um empate sem gols com o Hans Noblin, lá em 1899. E aí depois o time começou a crescer, entre 1910 e 1920 conseguiu alguns títulos razoavelmente importantes, títulos menores, mas com alguma importância. E aí em 1922 fez uma fusão com a Portuguesa, o time chegou a se fundar MacPort, mas depois disso, em 1922, então, a Associação Atlética Mackenzie College acabou de fato. Clube Atlético Sorocaba, de 1991 a 2016. O Clube Atlético Sorocaba nasceu da fusão de dois times locais, o Clube Atlético Barcelona e o Estrada de Ferro Sorocabana. Só que em 2000 foi adquirido pela Igreja do Reverendo Moon, que passou a injetar dinheiro. Isso tudo resultou na conquista da Copa Paulista de 2008 e revelou jogadores como Deola, Luan e Michael Suel. Também teve Veloso e Serginho Chulapa encerrando a carreira no clube. Uma história curiosa do Atlético Sorocaba é que ele fez 4 amistosos na Coreia do Norte, país que pouca gente visita e muito menos times de futebol.
Numa ida em 2009, o time empatou em 0-0 e alguns jogadores relataram o medo de ganhar do time e sofrer alguma represália. Em 2010, aconteceu que a Coreia do Norte ganhou com 1-0, pênalti inexistente. Com a morte do Reverendo Moon em 2012, os investimentos foram cessando até que o time se licenciou e saiu das atividades em 2016. Votorantim, de 2005 até 2010. Pois é, como vocês podem perceber, é um time que teve aí uma duração muito curta e até uma ascensão muito rápida, né? Foi uma ascensão marcante porque logo no começo o time ficou até conhecido como o time do Fernando Diniz, porque é aquele técnico, né, que a gente sabe que apresenta um jeito de treinar suas equipes de uma maneira bem pouco usual, né? E isso chamou a atenção, é claro, nas divisões inferiores ali do Campeonato Paulista. O time chegou a ser campeão da Série A3, chegou a ser campeão da Copa Paulista, tudo isso sob o comando do Fernando Diniz, e até contou com alguns outros jogadores importantes, famosos, né, como Alex Muralha, Marcelo Nicásio, jogadores não tão bons assim, né, mas realmente importantes, né, que participaram aí dessa ascensão meteórica do Votorantim. E aí, só que em 2010 o time acabou participando da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo Grêmio, caiu para a Série A2 e entrou numa decadência, principalmente por ter sido vendido para um grupo de Ribeirão Preto. Era o mesmo grupo que já tinha um outro clube, o Olé Brasil, e aí depois acabou essa vaga do Votorantim na Série A2 acabou sendo perdida, o time foi extinto e cogita voltar. Desde 2015 existe uma possibilidade, uma negociação para o time voltar, talvez em 2019 isso aconteça, mas por enquanto é um time extinto de São Paulo. Clube Atlético Ipiranga, de 1906 a 1958. O Ipiranga é um dos times mais tradicionais de São Paulo e inclusive foi membro fundador da Federação Paulista de Futebol em 1941. Aliás, é dos times extintos o que tem mais participações na elite do Campeonato Paulista, 45 vezes, mais nenhum título. Entre os nomes famosos, conhecidos que passaram pelo Ipiranga está o do Arthur Friedenreich, um jogador bastante conhecido de antigamente, e o goleiro Barbosa, aquele da Copa de 50. Em 1953, o Ipiranga foi despejado da sua sede no Sacomã, o que diminuiu o número de sócios e tornou a situação financeira do clube mais difícil. Em 1958, o time foi rebaixado para a segunda divisão e aí sim encerrou suas atividades profissionais. Jaboticabal Atlético, de 1911 a 2011. Pois é, vamos falar de mais um time centenário, né? O Jaboticabal chegou a completar 100 anos, mas hoje em dia realmente está extinto. Mas é um time que teve muitas histórias, muitas conquistas, chegou a ser bicampeão da 4ª divisão, foi campeão da 3ª divisão, disputou 23 vezes a 2ª divisão e foi vice-campeão uma vez. Então realmente fez muitas boas campanhas nas divisões inferiores estaduais de São Paulo, né? E aí depois passou a ter dificuldades financeiras, e entre os jogadores famosos que passaram pelo time está o Pedrão, aquele artilheiro ex-Grêmio Barueri, que até tentou ajudar o Jaboticabal durante um período, ajudar inclusive financeiramente, mas esses problemas acabaram gerando a perda do estádio, né? O estádio foi a leilão, aí depois foi tombado, né, como patrimônio histórico, e hoje a situação está um pouco indefinida. Mas isso, é claro, complicou a história do Jaboticabal, que passou a ter que jogar em outros estádios, e aí em 2011 acabou sendo extinto. Saad Sport Clube, de 1961 a 1993. O clube nasceu nas mãos do empresário Felício José Saad, e foi o primeiro de São Caetano do Sul a chegar à elite do Paulistão em 1974. Naquela época chegou a dar trabalho para o Palmeiras da Academia e para o Santos de Pelé. Entre seus jogadores mais célebres estão Dorval e Coutinho, que jogaram também no Santos, e Rui Ramos, que foi jogador do Japão na Copa de 98. O fim do Saad é um pouco triste. O time acabou porque a prefeitura exigia que o time mudasse de nome para continuar atuando no estádio municipal. Isso não aconteceu e o time acabou desistindo do futebol profissional e mudou inclusive de sede para Águas de Lindóia. Só que, no entanto, apesar do fim do time masculino, o time feminino continuou e com jogadoras muito célebres como Kátia Silene e Cici. Paraguaçuense, de 1965 a 2007. O Paraguaçuense já chegou muito perto de disputar a elite do Campeonato Paulista. O time chegou em 1993, foi campeão da 2ª divisão, mas aí uma canetada, uma confusão
criada pela Federação Paulista, acabou modificando isso. Vários times caíram, a federação quis enxugar a elite do Campeonato Paulista, e aí por isso o time acabou não subindo e nunca mais conquistou realmente a vaga, o acesso para a primeira divisão. E em 2003 acabou caindo, chegando na última divisão, o que gerou muitos problemas financeiros. Em 2007 o time acabou extinto. O que existe hoje é apenas uma organização para preservar a memória do time lá em Paraguaçu. Esporte Clube Lemense, de 1915 a 2005. O Lemense foi campeão da 4ª divisão em 1978 e da 3ª em 1980. Mas a história mais curiosa e mais legal de contar aqui aconteceu nos anos 40. Conta a lenda, diz a lenda, que um dirigente do Lemense foi até outra cidade conversar com o árbitro que apitaria um jogo da equipe. Negociou com ele lá que o time jogaria de azul e que, portanto, deveria favorecer o time de azul. Acontece que o adversário, quando foi jogar em Leme, não levou o uniforme e, por cortesia, alguém do clube cedeu o uniforme titular, o azul. E aí o juiz se confundiu todo. Resultado 3-0 para o time visitante, todos de pênaltis inexistentes. O Lemense foi extinto em 2005 por problemas financeiros e no lugar entrou um outro time chamado Clube Atlético Lemense, que no caso também está extinto. Além desses 10 times, existem mais alguns times que a gente já citou em outros vídeos exatamente sobre esse tema, que a gente já tinha feito anteriormente. Então são eles: União São João, o Guaratinguetá, o Bauru, o Paulistano e o Grêmio Barueri, que são times também muito marcantes e que até mereceriam aparecer nessa lista, ser mais detalhados nessa lista, mas é claro, não entraram porque a gente já falou deles em vídeos anteriores. E fora que tem muito time paulista extinto, você deve ter lembrado de alguns assistindo esse vídeo: o Ecos de Suzano, o Palestra de São Bernardo. Exato, o Palmeirinha, infinidade de times, o Rádio Mococa. Solteira. Exato, enfim. Deixem nos comentários aí outros times que você lembra, que tem alguma história marcante e que a gente acabou não lembrando, não citando aqui no vídeo. De repente vira até um novo vídeo. Exato, é sempre importante pra gente interagir com vocês, E é isso, Júlio? A gente fica por aqui e até breve. Tchau, tchau.